Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta e esse é o nosso tema, né? A força de uma mudança interior. E eu parei aqui exatamente nesse vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá para que isso faça sentido para você. Eu estava falando com você que toda a força da nossa nova vida, da mudança que a gente quer de vida, está exatamente, queridos, na transformação do nosso interior. E que transformação é essa que aconteceu, pastor? Me explica melhor isso aí. Vamos lá, estou aqui para isso. Esse devocional é para isso. Tá bom? Então eu quero ir para o livro de Efésios, porque ele é maravilhoso e eu vou aqui te explicar com a Bíblia, tá? Eu vou tentar abrir o teu entendimento da própria palavra de Deus. Não vou falar nada do que eu acho, do que eu penso. Efésios capítulo 2 tem umas declarações bem legais. A gente vai ler aqui uns 5 ou 6 versículos do capítulo 2 de Efésios, para abrir o nosso entendimento, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, está mostrando essa nova condição dela em Cristo Jesus agora. Então vamos lá. Olha só o que Paulo está falando. Ele lhes deu vida. Legal. O apóstolo Paulo está falando de Deus, tá? Se você for ler o capítulo 1, né, você vai ver que todo o contexto está falando da pessoa de Deus. Então está falando que Deus, ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, só de cara nesse verso já dá para entender que mudança é essa. Paulo está dizendo que por conta do pecado nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Então, essa mudança interior que aconteceu aqui já dá um sinal. Vamos só continuar lendo para eu falar disso. Então, vamos de novo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Então, Paulo está dizendo, o pecado, porque a vida de pecado que vocês levavam, eu e você na prática do pecado, nos colocou numa condição de morte. Sabe? E Deus, ele nos deu vida. Então a gente vai precisar lembrar lá do Éden, porque aqui está falando de uma desobediência que começou em Adão. Sabe? A gente vai precisar lembrar que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, com a vida de Deus no seu interior. Deus criou o homem vivo espiritualmente. Mas Deus, ele avisou a Adão, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, porque senão você vai morrer. Legal. O que aconteceu? Vou resumir, está lá no Gênesis, Adão foi lá e comeu. Ele morreu fisicamente? Não, ele não morreu fisicamente. Então, que morte foi essa que ele morreu? Ele morreu espiritualmente. Ele teve uma morte interior. Você entende? O que é morte espiritual? É a perda da conexão do espírito humano com o espírito de Deus. A perca da influência de Deus, a perca da comunhão com Deus. O pecado faz isso. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E como Adão é o primeiro homem, ele é o cabeça de uma raça, todos aqueles que são gerados a partir de Adão nascem nessa condição de morte espiritual. É como se você tem um documento para tirar xerox, uma folha de ofício, e você derrama um pouco de café nessa folha. Caramba, a folha agora está manchada. Mas não tem jeito, só tem aquele, você vai ter que tirar xerox dessa folha manchada mesmo. O que vai acontecer com todas as outras folhas? Vão sair manchadas, porque o original está manchado. Então foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adão peca e morre espiritualmente, todos aqueles que são gerados na carne de Adão são gerados em condição de morte espiritual. É o meu caso e o teu caso, nós somos descendentes de Adão na carne. Então é isso que está falando. Então em Cristo Jesus, ele nos deu vida quando nós estávamos numa condição de morte. Essa é uma baita mudança que aconteceu no meu e no teu interior no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém, queridos? Nós vamos mastigar esse bifinho aqui devagar. Lemos os 2 primeiros versículos de Efésios 2 e no próximo vídeo vamos continuar, o 3, o 4 e o 5. Você vai pegar isso aqui. Então guarda essa palavra no teu coração e levante a mão para o céu. Você que entregou a sua vida a Jesus, que você já passou da morte espiritual para a vida espiritual. Deixe teu like, compartilha com os teus amigos e no próximo vídeo a gente continua.